Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje, prepara a pipoca, porque tá valendo super a pena ficar por aqui esses 30 minutinhos, hein? Hoje a gente vai falar de Nosso Lar 2. Eu sei, mas muita gente mesmo assistiu pelo cinema. Muito obrigada e graças a Deus. Mas agora a gente já consegue ver de casa. Então, como muita gente agora tem acesso desde o streaming, ver o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a gente também já pode contar com muito mais gente ampliando aí esse nosso número para falar de Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E aí, vou chamar o Damião para dar aquela nossa ficha técnica do filme. Olá, olá, olá aos amigos do YouTube. Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Vamos então falar de Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Data de lançamento, 25 de janeiro de 2024. Diretor Wagner de Assis. 1h e 51 minutos de duração. Um drama. Tem aí a temática da reforma íntima. Gente, é uma história de amor e perdão. Tem Edson Celulari, tem Vanessa Germelli, tem Felipe de Carolis, tem Fábio Lago, tem Renato Prieto. Nosso Lar 2. Nosso Lar 2 é a sequência da obra de André Luiz, que fez sucesso. O primeiro filme, né, foi Nosso Lar, então fez muito sucesso, já chancela, né? Nosso Lar 2, mas é a sequência dos livros, né, da série André Luiz, e o primeiro filme, o primeiro livro era Nosso Lar, o segundo livro, Mensageiros, o terceiro livro, Missionários, o quarto, Obreiros da Vida Eterna. Muitos filmes aí, né? O filme é baseado no livro Mensageiros, que foi publicado em 1944, gravado pelo médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Conta a história do médico André Luiz, Renato Prieto, que se une a um grupo de espíritos mensageiros na cidade espiritual Nosso Lar. Liderados por Aniceto, Edson Celular, o grupo vai à Terra para acompanhar a vida de 3 pessoas que têm uma conexão com a missão de ligar o mundo espiritual e a Terra. Otávio Felipe de Carolis, um médium que não vem cumprindo com a sua missão. Isidoro Mohamed Harfot, um líder de casa espírita. E Fernando Rafael Sieg, um empresário. Tudo isso e muito mais na direção de Wagner de Assis, Tati. O Nosso Lar 2, Os Mensageiros. É isso, né? A gente tem esse privilégio de conseguir ver essa obra, que antes a gente só tinha lido, mas agora a gente consegue visualizar melhor com essa obra audiovisual que foi feita para a gente. Mas antes da gente começar a comentar mais sobre esse filme, deixa seu like aqui para a gente. Se você estiver aqui no canal Tatiana Benites, deixa aqui seu like, ou se você estiver vendo pela TV, pela rádio, deixa seu like onde você estiver, tá? E segue a gente no canal, Tatiana Benites no YouTube, e faz a sua inscrição, coloca lá o sininho para você saber toda a nossa programação durante toda a semana. Porque toda sexta-feira a gente também vai falar de algum filme ou alguma série aqui com você. Mas antes da gente falar muito mais sobre esse filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, eu vou passar para vocês a nossa vinhetinha. Agora sim, pegando aqui a pipoquinha, para a gente começar essa nossa análise espiritual do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Bom, a gente vai começar falando dessa continuidade, né? Então, o primeiro livro, que é com o André Luiz, é a chegada do André Luiz no plano espiritual.
Então, a gente sabe que ele chegou primeiro no umbral, passou por todas aquelas dificuldades do umbral, né, quase 10 anos ali, para depois ir até um plano espiritual melhor, que é quando a gente conhece a existência das colônias espirituais. E nesse caso, a gente conhece a colônia chamada Nosso Lar. Então, ali ele mostra para a gente como que é constituída a colônia, então como que as pessoas vivem lá, como nós, como espíritos, vivemos lá, que nós aprendemos, que nós temos departamentos que fazem com que aquilo seja muito mais organizado, né? Então tem o departamento da reencarnação, tem aquele departamento que administra tudo ali, o departamento dos suprimentos, o departamento de tudo que a gente precisa no plano espiritual. E aí tem também a nossa. Eles explicam para a gente, né, e explicam para André Luiz, que a gente precisa trabalhar também do lado de lá, para a gente ter alguns benefícios, o benefício de ver a nossa família aqui. Então, eles explicam como nós vivemos no plano espiritual. E tudo o que nós necessitamos, tanto quanto na nossa chegada, quanto para viver ali por algum tempo. Então, no livro 2 dos Mensageiros, né, é uma continuidade disso. O que muita gente não entendeu, porque não leu o livro, né, quando chegou no cinema, falou, ué, mas não era a continuação do primeiro e o André Luiz quase nem apareceu? Por quê? Porque quando a gente passa para o segundo livro, o que acontece é que André Luiz, ele pede para aprender, ele está aprendendo. Então, Aniceto fala para ele, então eu vou te levar para alguns lugares para você aprender. E ele vai aprender com essas 3 personagens que aparecem aí nesse segundo filme, né? Que é nesse segundo livro dos Mensageiros. Então, a gente vai aprender nesse filme essa importância dos nossos mentores espirituais e também do nosso planejamento reencarnatório. Vocês veem que no filme ele não faz uma linha, não traça uma linha assim totalmente linear, né, de começo, meio e fim. Às vezes ele volta ali para o começo, para o planejamento, depois ele vai ali de novo para o que está acontecendo, depois ele volta para o que a gente tinha planejado, para depois, né? O que eu achei que ficou muito mais dinâmico no filme, mas algumas pessoas tiveram um pouquinho de dúvida. Então, ele mostra o que a gente planeja antes de vir para cá. E isso a gente chama planejamento reencarnatório, ou seja, nosso corpo morreu, a gente foi para um plano espiritual. Daí, nesse plano espiritual, a gente aprendeu algumas coisas, porque lá a gente tem escola, a gente tem muito mais coisas do que a gente tem aqui, mas a gente tem que continuar estudando e aprendendo. E aí, ele continua aprendendo lá. E no que ele está aprendendo, ele vai lá para ver como é que funciona o planejamento reencarnatório dessas 3 pessoas. E ele acaba vendo também o desenrolar dessas 3 pessoas durante a estadia delas em carne e osso, ou seja, aqui reencarnados. E daí ele acompanha tudo isso para ver o que vai acontecer com essas pessoas. E o gostoso do filme é a gente ver que todos nós, embora a gente tenha planejado as coisas lá, a gente não sabe, graças a Deus, a gente não sabe o que a gente planejou. E daí aqui tudo é novidade pra gente, né, Damião? Olha, tudo é novidade, né, Tati? Tudo é novidade. E aí, às vezes, também o filme vai nos mostrando, né? E é muito isso, né? Que alguém tem que ser culpado. A gente, como a gente passa a vida sempre querendo achar um culpado. E o grande e maior culpado de todos os nossos males está na frente do espelho, né, Tati? Somos nós mesmos, né? Que precisamos fazer a mudança,
buscar a fazer o bem, praticar, aquilo que a Tati fala muito aqui no canal, colocar em prática. E aquilo, né, gente? O filme também vai mostrando ali, ó, tem plano A, tem plano B. Se não fizer a tua coisa, alguém tá esperando ali para que as coisas boas possam acontecer, né? E mais, né? Como é importante a gente perceber que Deus não tem religião. Deus não tem religião, sabe? A religião é a criação dos homens, né? E os homens somos nós, seres imperfeitos, né? E o filme vai nos apresentando aquilo que é nítido também, né, Tati? Quando a gente vai assistindo o filme, a gente vai lembrando que tem uma historinha, pequena historinha, né, do palestrante e o mendigo, né? Ou o palestrante e o faxineiro. O palestrante está lá falando, bem aquelas palestrante espírita, ele fala bonito, e fala, e fala, e fala. Está lá o faxineiro ou o mendigo lá sentadinho na última fileira. Aí, um dia, os dois desencarnam. Ah, pronto. Aí, quando o palestrante chega lá, ele vê o mendigo, o faxineiro, que ele via lá na última fileira, numa postura de destaque lá do centro espírita, lá do plano espiritual. Ele fala: Nossa, se essa pessoa tá assim, imagino eu, né? Aí, quando ele vai se aproximando e vendo as coisas, ele fala: Mas me diga uma coisa, por que que ele tem todo esse destaque? Porque enquanto você falava, ele fazia tudo aquilo que você falava, ele colocava em prática, ele fazia tudo aquilo. E é assim que são as coisas. E o filme vai nos mostrando muito essa lição. Você sai do cinema agora, está passando ali na Disney, você vai assistir o filme, quando acaba, você fica se questionando e parando e falando: peraí, será que eu estou fazendo realmente a minha parte? Será? Será? E tem uma cena do filme, né, que vale, é uma coisa que você pode descobrir lendo o livro, você vai perceber muito mais. Isso, e o André o Wagner de Assis tem um pouco essa liberdade. Ele já fez isso também com o André Luiz no primeiro filme, quando ele tem aquela cena da água. Aquilo não é do livro Nosso Lar, aquilo é do filme, é do livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Lá você vai encontrar toda a história. Então, é o menino fazendo a prece ali, sendo atendido, também você vai encontrar no livro Obreiros da Vida Eterna. Aí tem a história completa, ficou linda no filme, mas faz parte de um outro filme. No filme, quando os bons espíritos nos ajudam, né, Tati? E nos assessoram, insistimos em ficar com a desesperança, com a descrença, com a dor. Esquecemos o sorriso em qualquer desafio. Os espíritos que nos perdoam e inspiram a nossa fé, estando sempre, sempre ao nosso lado. E a cena onde o espírito Aniceto procura ali trazer o bem, estar o espírito à beira do desencarne, para a nossa reflexão de todos nós, como somos nós, os trabalhadores da seara, esses trabalhadores que estamos aí fazendo a nossa pequena parcela, né, Tati? De fazer o bem, né, Tati? Exatamente, né? A gente veio para cá para conseguir evoluir, né? Então a gente precisa conseguir fazer o bem. E dentro dessa coisa do fazer o bem, né? É porque quando a gente planeja o nosso reencarne, a gente tem essa consciência de que a gente precisa fazer o bem para conseguir evoluir. E se a gente não fizer o bem, a gente vai continuar estacionado onde a gente está. Né? Então, essa é a consciência que a gente tem mais expandida. E quando a gente está aqui e a gente sabe que a gente precisa fazer o bem, por que que a gente não faz? Né? A gente já sabe que é esse o caminho. Então, ele mostra ali no filme a questão desse planejamento. E aí, ele já mostra também aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, ou que terá mais dificuldade. Então, ele já fala, a pessoa mesmo já assume e fala: eu vou ter um pouco mais de dificuldade de fazer isso. Será que eu consigo? Então, eu acho que a gente também pergunta, né? Será que a gente vai conseguir? Será que isso eu sou capaz? E a gente acaba falando: não, vou lá, eu vou conseguir. Né? E daí, é claro, a gente recebe esse apoio que o Damião falou, né? Dos nossos mentores falando: vai lá, a gente vai estar com vocês, a gente vai estar com você, a gente vai te acompanhar, a gente vai te intuir,
né? E a gente sente essas presenças com a gente, né? A gente sabe que eles estão aqui com a gente. No entanto, às vezes a gente deixa passar essa informação, né? Às vezes a gente não usa. E é o que acontece na história. Às vezes, por quê? Porque os mentores, isso é importante a gente frisar. Os mentores, eles não estão aqui para tirar o nosso livre-arbítrio. Eles são orientadores. Mas os nossos atos, quem são responsáveis pelos nossos atos somos nós mesmos. Então, às vezes, algumas pessoas chegam para mim e falam assim: ah, Tati, mas por que então meu mentor deixou que eu fizesse tal coisa? Porque é o teu livre-arbítrio. Ele talvez tenha te dado sinais para você não ir por ali. Mas você foi, porque era da tua vontade, porque era o que você queria. E depois deu errado. E daí você sofreu, ou aconteceu alguma coisa, né? Então, ai, por que eu fiz tanta coisa errada? Pelo teu livre-arbítrio, né? Agora, o que a gente aprende com a doutrina? A gente aprende que a gente fez, a gente errou, mas se a gente reconhecer o nosso erro, e se nós quisermos, a partir de agora, fazer o que é correto, a gente também vai receber esses créditos. A gente também tem aquela coisa, né, a gente não pode voltar atrás, né, e fazer, e refazer tudo de novo, a gente não pode, né, do que está feito, mas a gente pode, a partir daqui, fazer um novo começo. Então, a partir do momento que a gente já tem essa consciência, a gente pode começar. Então, eu sei que eu errei, mas eu vou usar isso a meu favor agora. Não vou cometer de novo esses erros. Bom, e no filme fala um monte de coisa. Vai falar das influências dos nossos mentores, nesse sentido, e vai falar também das nossas inclinações, porque essa pessoa que falou ali, ai, não sei se eu vou conseguir e tudo mais nesse personagem, ele já sabia dessas más inclinações que ele tinha, porque ele já trazia isso com ele. Ele já tinha essas más inclinações de outras encarnações que ele tinha. Então, todos nós temos algumas inclinações que não foram boas e a gente precisa trabalhar isso na gente. E aí nós temos as oportunidades, que a gente chama de provas, né? Aqui, mas a gente tem as oportunidades que nos são dadas para dar aquela provinha para ver se, será que agora vai? Né? Para ver se a gente passa dessa vez. E isso também influencia em como é que a gente vai estar pensando naquele momento, o que eu quero realmente mudar, né? Então, e envolve também todo o nosso entorno, né? Onde nós estamos, as pessoas que estão à volta, os nossos pensamentos, todas as influências que são de encarnados e de desencarnados. Por isso que a gente precisa trabalhar muito nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima, né, Daniel? Aí você tem, olha, você tem esse tema da reforma íntima, né, Tati? Que é um processo contínuo do que? De autoconhecimento, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, em homem novo, homem, mulher novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. É o meio de darmos nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. É a aquisição de consciência de si para aprender a ser e a existir, a se realizar como criatura humana. Aquela história, né, Tati? Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a vesta e faz-se maior. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Gente, Jesus falou isso. Ninguém deita remendo
de pano novo em veste velha, Tati. Para você ver, né? A gente não investe tanto na nossa reforma íntima. A gente investe em tantas outras coisas, né? Em tantas outras coisas materiais e no nosso autoconhecimento, que é o que é mais importante. Por que o que é o que é mais importante? Porque simplesmente para nossa evolução, o que vale somos nós nos melhorarmos moralmente. Só que a gente só vai conseguir sermos pessoas melhores moralmente, se a gente se conhecer. Sabe por quê? Porque a gente se conhecendo, a gente vai conseguir domar um pouco as nossas emoções. A gente vai conseguir entender os sentimentos nossos e dos outros. A gente vai conseguir se colocar no lugar do outro. E isso é extremamente positivo. Por quê? Porque nós precisamos nos vermos como irmãos. Nós precisamos entender o lado do outro. Porque senão a gente vai continuar com as guerras, com as desavenças, com esses conflitos internos e externos, né? Então, a reforma íntima é a nossa reforma moral. É como eu me entendo, o que eu sou, o que eu preciso melhorar e o que eu vou fazer para melhorar. E a partir daí, o que eu posso fazer também para as pessoas que estão ao meu redor também fazerem o mesmo processo que eu estou fazendo. Então, olha só como tudo gira em torno dessa melhoria. Mas começa com um, para ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e a gente tem que ir ampliando esse meio. Né? Então, o filme fala também desse aspecto, fala dos exemplos que nós deixamos, não é? Porque existe ali, nesse filme, pessoas que vieram para trabalhar na casa espírita, pessoas que vieram com muita responsabilidade para com os outros, ou seja, para dar um bom exemplo para o outro. E aqui a gente está falando da casa espírita porque é o exemplo que temos ali no filme, né? Mas em quantos e quantos lugares, em quantas e quantas religiões a gente vê aquela pessoa, ou religiões, ou qualquer outro lugar que a gente for, mas aquela pessoa que fala uma coisa, mas que faz outra. É muito bonito a gente vir aqui falar no canal e falar um monte de coisa, e falar de exemplos, falar de André Luiz, de Chico Xavier, e falar de todo mundo, e daí eu desligo aqui e brigo com meu irmão ali. E daí eu falo uma coisa aqui, mas eu não faço dentro da minha própria casa, ou dentro do meu ambiente de trabalho, ou com meu vizinho, ou com as pessoas que estão ao meu redor. Então, de que valeu a gente colocar a cara aqui para falar alguma coisa que nem eu consigo ser coerente com as minhas palavras? E esse é um dos exemplos do filme. Esse é um dos exemplos dessa obra que a gente tem que levar muito a sério. Será que o que eu estou falando está coerente com o que eu penso, com os meus valores, com o que eu falo e com o que eu estou vivendo? Essa foi uma das grandes mensagens que esse filme me deixou. E uma outra é sobre o perdão, né, Damião? Não, o perdão é aquilo que é lindo e maravilhoso, a gente parar e lembrar, né, que é aquilo, perdoar é você não querer o mal ao outro. Aquelas historinhas bem simples, né? Você parar e ficar querer, a pessoa te fez o mal, é aquilo, joga, pega, segura carvão ali, vai jogar no lençol branco o carvão. Quem vai ficar todo sujo é você, sabe? É você que vai ficar todo sujo. E a gente tem, falando sobre o perdão, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, e lá encontramos o perdão das ofensas.
perdoar é não querer o mal ao outro, né? Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoá-lo-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É isso, um desses ensinos que Jesus, que devem calar em nossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. E outra parte que tem muito ali também no filme, né, é o amor. E aqui a Tati fala muito no canal, não o amor amante, mas o amor universal. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. E as instruções dos Espíritos e a lei do amor, Tati. Porque o perdão e o amor, eles seguem juntos, né? Então, no filme, nós temos ali... A gente está falando, gente, do nosso lar 2, os mensageiros. No filme, ele fala sobre o perdão de uma forma maravilhosa, né? Porque a gente entende que o perdão, ele está dentro da nossa vida daqui de encarnados e depois de desencarnados também. Então, ele sempre é válido, a qualquer momento. E aí a gente vê aquela família que sente aquela dor do abandono do pai ou da mãe, de que a gente passa a vida inteira sem entender aquele sentimento, por que acontece aquilo com aquela família. E aí a gente tem aquela raiva, aquele rancor, aquela mágoa das pessoas que tantas vezes tinha que ter um resgate positivo com a gente. Afinal, foi nosso pai, foi nossa mãe, foi nosso filho. E o filme também mostra esse tipo de situação, né? Aquele filho que não perdoa o pai, aquele pai que não perdoa o filho, aquela mãe que não aceita a situação que viveu com aquela família. Então, às vezes a gente se questiona, por que eu tenho que passar por esse tipo de situação? Então, será que a gente está conseguindo resgatar o que a gente precisava? E quando eu falo de resgatar, é conseguindo conciliar o que a gente programou já, né? Será que a gente está conseguindo fazer isso? Ou será que a gente está só aumentando? Eu não gosto de falar dívida, né? Mas a gente está só aumentando essa história que a gente, em vez da gente conseguir reconciliar, a gente está aumentando um pouquinho mais essa corda, está estendendo mais a corda, né? Então, falar, não, eu estava chegando pertinho aqui da corda, ai, fui mais para trás, né? Por quê? Por causa das nossas atitudes e por causa da nossa falta de perdão. A gente precisa conseguir perdoar o outro. E o perdão é implícito ali no amor, né, gente? Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Então, o filme, ele fala sobre o amor, desse amor universal que os nossos mentores têm por nós, por exemplo. Né? Eles vão fazer sem querer nada em troca de nós. O que eles querem é que a gente consiga ser feliz, que a gente consiga progredir. Eles estão ali a trabalho, trabalhando para o nosso bem, fazendo sacrifícios para o nosso bem. E a gente vê algumas cenas no filme dos sacrifícios também dos nossos mentores. E também de ver que os nossos mentores, eles também foram como nós um dia. Então, eles também têm algumas questões, algumas lembranças, algumas coisas que também podem atingi-los, né? Não como nós, né? Mas que eles também sentem a nossa dor, eles também sentem o que nós estamos sentindo, né? Eu vou colocar o Damião aqui do meu lado para a gente terminar junto. E é muito interessante, né, Damião, a questão, a produção do filme eu achei muito boa, né? Eu achei que algumas pessoas que chegaram a falar que às vezes não entenderam alguma parte, eu aconselho que leiam o livro, né, que assistam de novo, porque eu vou assistir mais algumas vezes o filme, porque tem muitas coisas ainda que eu quero pensar mais, né, mas que leiam o livro, porque o livro vai trazer muito mais esclarecimento, né?
Vale muito a pena, né? Nosso Lar 2, Os Mensageiros, está disponível para você na Disney, aí para você poder assistir na sua casa e vale a pena conferir. E aquilo que a Tati disse, é ler o livro, rever o filme, que vale muito a pena, Tati. E é isso, né, gente? A gente já acabou o tempo, tinha muito mais coisa para falar do filme, mas a gente não tem tempo. Mas sexta-feira que vem a gente está aqui de novo no canal e deixa seu joinha, já que você está aqui, deixa sua sugestão e fala pra gente se assistiu o filme, o que, que você achou? O que, que você achou também do que a gente falou agora? Coloca aqui pra gente. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.